Olá, dando continuidade às videoaulas, hoje aprenderemos um pouco sobre os fenômenos naturais e os impactos ambientais. Então, os fenômenos naturais são acontecimentos não artificiais, ou seja, são acontecimentos que ocorrem sem a intervenção humana. E eles representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta. E esses fenômenos, esses desastres naturais, eles podem ser classificados em diversos tipos, que a gente pode acompanhar nos noticiários e nos filmes que retratam esses desastres causados pela natureza. Então, a ocorrência de desastres causados por tempestades, podem ser tempestade de chuva, neve, granizo, areia, e tudo isso depende, o poder destrutivo, dessa tempestade vai depender da força que ela representa, inclusive podendo levar a situações catastróficas, como por exemplo, deslizamento de terra, de gelo, derrubar árvores, torres de energia, dentre outros. Ocorrem desastres também relacionados a terremotos e a maremotos, também chamados de abalos sísmicos. Esses desastres, eles representam fenômenos de vibração brusca ou passageira da superfície da Terra, que ocorre por meio da movimentação das placas tectônicas, bem como da atividade vulcânica e do deslocamento de gases do interior da Terra. Já os maremotos, ou tsunamis, são terremotos que acontecem dentro dos mares, e é o que provoca aquela imensa deslocação de água. Ocorrem também desastres, a partir de furacões, ciclones e tufões, que são fenômenos intensificados pelas massas de ar, as quais, dependendo da força que atingem, podem arrasar cidades inteiras. E esses desastres, esses furacões, esse ciclone e o tufão, acompanhamos também desastres causados pela seca, que é intensificada nos últimos anos com o aquecimento global. Então, a seca ela se torna um problema enfrentado por muitos grupos ao redor do mundo, justamente por causa dessas alterações climáticas que têm demonstrado por diversas maneiras as consequências das ações humanas durante séculos no planeta, que é o que gera os problemas como seca e, consequentemente, a expansão do processo de desertificação do ambiente. Outro desastre que podemos acompanhar também são as erupções vulcânicas. Então, as erupções vulcânicas, elas são perigosas na medida que a lava ela é expelida pelos vulcões e, devido a ela ser quente, ela pode destruir comunidades, a vegetação e os animais, dependendo do local que ocorreu essa erupção. E um outro fenômeno ambiental, podemos acompanhar, são as inundações. Então, as inundações ou as enchentes, elas são um fenômeno da natureza, que é intensificado pela ação humana e que vem aumentando de maneira significativa nas últimas décadas. Um exemplo de ação humana que pode intensificar esse fenômeno é o excesso de lixo, que acaba entupindo os bueiros e impede a passagem da água. Então, as enchentes e inundações causadas pelo aumento da quantidade de chuva e o impedimento da evacuação, provocam desabamento. Então, os impactos ambientais, eles afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis. E esses impactos, eles podem ser locais, com a poluição urbana do ar. Eles também podem ser regionais, como o surgimento da chuva ácida. E já os impactos globais, eles são o efeito estufa, o desmatamento, a degradação marinha. Então, por definição, impacto ambiental é qualquer alteração significativa no meio ambiente. Então, por definição, impacto ambiental é qualquer alteração significativa no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou por fenômenos naturais. E o homem ele pode interferir nesses impactos de diversas formas. A indústria é responsável por produzir resíduos altamente prejudiciais ao ar, à floresta, aos rios,
inclusive aos seres que habitam, né, esses ambientes próximos. E a poluição que é causada por esses resíduos, né, e esses componentes químicos podem prejudicar o meio ambiente em diversas esferas, destacando como responsável, inclusive, pela formação da chuva ácida. E a chuva ácida pode danificar a água, o solo, as plantas, os animais que vivem nessa região, né? Então é isso, até a próxima aula.